Olá, muito boa tarde. No momento em que desceu o pano sobre os Jogos Olímpicos de Pequim, vale a pena refletir acerca da ética no desporto e vamos fazê-lo olhando dois livros, Pensar à Frente e Tratado das Virtudes Desportivas, uma reflexão em que seremos apoiados também por José Carlos Lima, que é coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto e que está hoje aqui connosco. Boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia, nesta ocasião em que a grande parte das atenções e daqueles que gostam de acompanhar os desportos de inverno estiveram atentos ao que se passou nesta edição dos Jogos Olímpicos, mas falar de desporto hoje em dia é falar de uma realidade que tem sido levada por vezes ao extremo, no seu profissionalismo, na sua dimensão competitiva, e importa também não perder esse horizonte da ética que deve estar presente nesta realidade. Temos em cima da mesa dois livros que lembram precisamente isso e que nos remetem também para uma figura central nesta temática, que é o professor Manuel Sérgio. É essencial sempre revisitar e ter presente a importância da ética no mundo desportivo. Sem dúvida. Obrigado pelo convite. O Henrique acho que focou num aspecto interessante que muitas vezes nós focamos e lemos o desporto mais pela dimensão do espetáculo desportivo, mais pela competição, mais pelo resultado, mas o desporto sem ética não é desporto. Isto é, a palavra ética deriva do ethos, que significa raiz, alicerce, portanto o chão do desporto, a base do desporto é uma base valorativa, não é? Dos valores que o desporto exercita. E portanto sem esses valores, como é o respeito pelo outro, o respeito pelas regras, a tolerância do outro, etc. Sem isso não é desporto, não há desporto. Portanto, é sempre bom nós centrarmos a reflexão do desporto naquilo que é essencial, que é a ética, que são os seus valores, não é? E aí, centrando o nosso olhar na ética, olhamos o desporto na valorização da pessoa que o executa, não é? É importante ter este referencial, não tanto pela a capacidade ou a perfeição com que se executa o gesto desportivo, digamos assim, a eficácia com que se concretiza a modalidade, mas não perder esse horizonte da pessoa que o executa. Exato, porque atrás do atleta há uma pessoa e muitas vezes nós esquecemos que às vezes as pessoas, as sociedades criam ídolos desportivos, os chamados deuses desportivos de certa forma, mas por trás desse atleta há sempre uma pessoa e não nos podemos esquecer disso, não é? E estes dois livros, tendo em mente, digamos assim, a reflexão do professor Manuel Sérgio, o Pensar à Frente e também o Breve Tratado das Virtudes Desportivas, uma edição da Cátedra do professor Manuel Sérgio da Universidade Católica, referem isso mesmo, centralizam o desporto não tanto no atleta, mas sim na pessoa que o atleta é e deve ser. O professor Manuel Sérgio refere, digamos que não há chutos, não há golos, não há saltos, mas há pessoas que saltam, há pessoas que chutam. Isto é, centrar, digamos assim, o pensamento na pessoa humana. E essa foi a grande revolução que ele fez, a revolução epistemológica do seu pensamento, da teoria da motricidade humana, não é? Que é, no fundo, o movimento intencional para a superação, para a transcendência, não é? E isto significa que esse movimento que a pessoa faz, que o atleta faz, tem que ser um movimento para a superação, para nós irmos sempre mais além, é isso que o atleta quer, não é? Mas tem que ser uma superação com valores, com ética. E, portanto, ele centraliza um pouquinho esta dimensão sempre. O desporto sem ética não é desporto. Ele é até radical ao dizer que sem valores não há desporto. Exatamente. Por esta dimensão que eu referi há um bocadinho, que o chão, digamos, onde se move o desporto é a dimensão ética, é a dimensão valorativa. Sem isto é outra coisa, é competição somente, é uma realidade humana que não é desporto, não é? Mas temos dificuldade às vezes de vislumbrar, digamos, com evidência, esta dimensão quando falamos do desporto profissional, digamos assim. Pois, porque o desporto profissional remete-nos muito para a dimensão do resultado, da dimensão da competição em si. Mas é sempre bom ter a noção de que
o desporto digamos, é também, na dimensão profissional, um exercício, um ginásio também valorativo. Nós, por vezes, olhamos mais para a dimensão mais negativa, se calhar, da competição. Temos há pouco tempo a dimensão, por exemplo, daquilo que se passou no estado, digamos, do Dragão, mas também temos a dimensão, por exemplo, do futsal, que há bem pouco tempo somos campeões europeus, campeões do mundo, e, portanto, uma equipa que soube lutar, combater, que soube, digamos, vencer com coragem, com humildade, etc. Também esta dimensão valorativa que o desporto tem. E não podemos esquecer esta dimensão das virtudes que este livro retrata aqui, que é uma dimensão de que o desporto também ela é uma escola de virtudes. No fundo, este livro tenta ir buscar as virtudes clássicas, mas a partir de uma reflexão de uma ótica desportiva contemporânea. Não é? E, portanto, daqui dizermos que o desporto também do âmbito profissional pode ser vivido com tolerância, pode ser vivido com humildade, pode ser vivido com boa fé, pode ser vivido com fair play. E, portanto, é esta dimensão que nós, com o Plano Nacional de Ética do Desporto, que, através da Cátedra Manuel Sérgio, tenta também passar, não é? Esta visão mais positiva, mais virtuosa que o desporto tem. O professor Manuel Sérgio é uma figura central na formação de muitos treinadores. Muitos que estão agora na Primeira Liga, ou gente importante no meio do mundo do futebol, falamos do futebol em concreto, estudaram com ele, aprenderam com ele e nós muitas vezes não sabemos o que se passa no chamado balneário, não é? A relação do treinador com o jogador. E tantas vezes, penso eu, não percebo nada dessa matéria, mas a conquista e o canal de comunicação entre o treinador e o jogador da equipa tem que ser muito a perceber a pessoa que ele é, as suas características, não é? Estimulá-lo e envolvê-lo e motivá-lo, e isso só se consegue não apenas elevando a voz, mas indo ao fulcro daquela pessoa, não é? E conhecendo-a bem. Eu acho que o professor Manuel Sérgio, o input que dá em relação a esses treinadores, ao Jorge Jesus, ao Mourinho e tantos outros, que criou a escola, de certa forma, é incentivar, digamos, que o treino tenha um sentido. Isto é, o treinador deve olhar para o jogo e deve olhar para o atleta e dizer o que é que eu pretendo deste jogo, o que é que eu pretendo deste atleta, não é? O que é que eu desejo que este atleta seja, não é? E, nesse sentido, digamos que as táticas, a dimensão competitiva aprendem-se, digamos, através dos livros, através da universidade, mas aquilo que se ganha no balneário não é tanto mais a técnica, porque os atletas sabem jogar, sabem as técnicas, sabem o posicionamento do campo, etc. Isso é uma coisa normal. O que existe aqui é o treinador deve, digamos assim, abraçar e compreender e captar a dimensão humana daquele atleta. Não é? Quando só se olha somente para o atleta, perde-se toda a dimensão humana, o seu estado de espírito, a sua relação com a sua família, a sua relação com o grupo, etc. E essa é uma visão fundamental, uma dimensão fundamental para, digamos assim, que o homem que é um atleta vença também, convença com os valores, não é só vencer, mas também convencer com valores, mas também que seja, digamos assim, um ser que está ali para se transcender, para se superar e não somente um atleta para obter um resultado, não é? Tivemos agora muito recentemente, e eu começava este programa a falar dos Jogos Olímpicos de Inverno, esta situação daquela atleta russa da patinagem, da Kamila Valieva. É também uma situação em que percebemos que tantas vezes as coisas são levadas ao extremo, não é? E desde que tem realidade, em que as pessoas tantas vezes acabam por ser instrumentos de outros objetivos, por vezes até políticos, não é? Por vezes até de afirmação das próprias nações, e não é de agora, destes Jogos Olímpicos, isto já vem dos tempos da Guerra Fria, não era? Era habitual a guerra de medalhas entre o Ocidente, entre a Rússia e os Estados Unidos, por exemplo, era sempre uma afirmação de um poderio diferente do que aquele desportivo que estava ali a ser gerido em campo. Esse exemplo é curioso porque é muito recente, portanto,
dentro dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. A Camila digamos, por muitos especialistas, considerada, se calhar, irá ser uma das maiores atletas da patinagem sobre o gelo. É a única atleta no mundo que fez um gesto técnico, um movimento técnico único, que é o quádruplo, o salto quádruplo, portanto, gira em si própria 4 vezes, que ninguém até hoje fez este gesto. E, portanto, era uma pressão enorme sobre esta atleta, mas ela é também uma adolescente, tem 15 anos. E, por aquilo que se passou, infelizmente, nos Jogos, ela, digamos assim, foi usada, de certa forma, investiu-se mais nela, de certa forma, como uma atleta. Alguém também ajudou um pouco a dopar-se, porque ela foi, digamos, tentou-se doping no sangue dela. Depois recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, que a deixou competir nos Jogos. Depois o COI disse que não lhe entregava a medalha e suspendia a entrega da medalha. Depois foi detectado mais outro doping. Bom, uma confusão, e que se viu que realmente que aquela atleta sofreu uma tal pressão, quer política, representava, digamos, o Comitê Olímpico Russo, quer também desportiva, que não se pensou tanto naquela criança que está ali, porque aquela atleta é uma criança. E voltamos àquilo que nós falávamos sobre o professor Marcelo, não é? Em que antes da atleta existe uma pessoa. E hoje em dia, muitas vezes, a competição perde essa noção de valorizar o ser humano, valorizar o que é a pessoa, antes de ser um atleta. E por isso caiu, portanto, por isso manifestou a sua fragilidade. E nesta esteira também da Camila, também a Bales, aquela atleta americana, que também nos Jogos Olímpicos, digamos, se recusou a competir em determinadas provas, porque, digamos, deu lugar à pessoa e não tanto à atleta, não é? E um bocadinho aquilo que o Papa Francisco falava no seu documento Dar Melhor de Si, de valorização do desporto, em que ele referia isto mesmo, que o desporto deve valorizar aquilo que há de melhor da pessoa humana, não é? E, portanto, dar melhor de si é isto mesmo, é valorizar aquilo que há de melhor e não tanto valorizar aquilo que é, digamos, o ser humano como instrumento para atingir um recorde, um instrumento para atingir um valor político. Isso é muito mal e isso a Camila, infelizmente, incorporou isso nestes Jogos. Abordando esta dimensão da ética no desporto, podemos falar também quem está fora das linhas do campo desportivo, sejam elas das 4 linhas do futebol ou de qualquer outro recinto. Tantas vezes é aí que se destrói ou que não se tem em conta também esta ética desportiva. É nas bancadas, não é? Sim, normalmente os adeptos, normalmente os pais revelam uma atitude mais negativa, porque o desporto é muito emoção, não é? E as pessoas vivem este momento desportivo muitas vezes com emoção e pouca razão. E falta por vezes a razão ao desporto. E é curioso ver pessoas racionais, pessoas inteligentes, a transformarem-se completamente nas bancadas, não é? E o desporto, por ser essa emoção, leva a uma dimensão mais primitiva do ser humano, a uma dimensão tribal, digamos assim, não é? E no fundo, esta relação de eu contra os outros, a minha tribo, o meu clube é o maior que os outros. E acho que devemos investir muito nesta dimensão da ética valorativa, na prevenção, na educação dos mais novos, de uma geração mais nova, para que esta gente, quando chega às bancadas, daqui a uns anos, possa ter outra atitude mais valorativa, de respeito, de tolerância, de que aquilo é um jogo, de que aquilo também é para nós estarmos ali no sentido de gozarmos, de valorizar uma prática humana e não só transformar aquele jogo numa luta, numa guerra, que isso não interessa a ninguém, não é? Isto deve estar muito presente, nomeadamente nas camadas infantis e jovens, não é? Do desporto, seja pelos pais, que eu referi há pouco, e também pelos clubes, a forma como se
introduzem estas novas gerações na prática desportiva? Nós temos essa noção de que a educação para os valores tem que ser repetitiva. Digamos, o homem virtuoso é um homem que repete os valores, não é? A educação, nós temos que estar sempre a insistir, a repetir, a criar hábitos, não é? Bons hábitos para que nós possamos ser virtuosos, digamos assim. E isso consegue-se nas idades de formação, até aos 12 anos, ou quando se forma o caráter da criança, não é? E por isso, esse nosso investimento do Plano Nacional do Desporto, do IPDJ, de valorizar muito a dimensão preventiva e educativa, irmos às escolas, ir aos clubes, dar ferramentas pedagógicas, para que, digamos, comecem a olhar o desporto como algo que é algo para se divertirem, para um momento de diversão, mas também um momento de convívio, de socialização, um momento de aprender as regras, de aprender a respeitar o outro, de fazer gestos de fair play. Portanto, tudo isso é uma escola fantástica de exercício para a cidadania, para os valores, digamos assim, que nós queremos que a pessoa humana adquire através do desporto para que seja um ser humano feliz, porque é essa, no fundo, o objetivo do desporto, da tal transcendência que falámos aqui, de superar para sermos melhores e sermos felizes, não é? Falar da transcendência foi também um dos seus, um artigo que aborda esta questão do desporto como facilitador também desta noção do transcendente, não é? Da dimensão das nossas limitações humanas, também a percepção de uma realidade algo maior. Podemos olhar o desporto também como um facilitador nesta área? Eu acho que sim. É óbvio que nós podemos olhar o desporto, e eu defendo isso, como uma ferramenta para melhorarmos, para aprimorarmos, digamos, a nossa performance, os nossos movimentos. O atleta tem isso em mente. E essa dimensão da superação leva a essa nós transcendermos daquilo que há melhor de nós, não é? Mas o professor Manuel Sérgio refere isso mesmo, mas essa transcendência deve ter um objetivo, deve ter É óbvio que nós superarmos para melhorarmos tem essa dimensão de sermos melhores, de sermos felizes. Mas Manuel Sérgio refere que isso não basta. E ele refere que há também uma dimensão religiosa nessa transcendência, nessa superação. E essa superação para quê? Realmente para sermos felizes, mas também e Manuel Sérgio refere isso, para também irmos ao encontro de Deus. E, portanto, há aqui uma dimensão também religiosa que o desporto pode ajudar-nos, através dessa dimensão, de aprimorarmos para chegarmos mais perto de um ente que é um ente perfeito, e é isso que o atleta também quer, é ser mais perfeito, não é? E eu acredito nessa dimensão, de que esta dimensão religiosa também está presente, e muitos atletas referem isso. Aliás, é muito visual, não é? É muito visível, exatamente. A forma como se entra em campo, a forma como se festeja um gol, tantas vezes o gesto religioso está lá. E portanto, essa dimensão, para muitos atletas, está presente, e eu também creio nela, que essa superação, essa transcendência, não é só uma superação, uma elevação, mas é também ir ao encontro de um ente mais perfeito, porque é isso, no fundo, aquilo que o atleta também quer, é ser perfeito, não é? Estamos quase no fim, temos apenas alguns minutos, mas há este foco em cima do atleta, o atleta, o homem-deus quase, já era assim na Grécia Antiga, não é? Quase semidivindades, também não é bom que assim seja, mas isto para dizer o quê? Quando o atleta deixa de o ser, quando deixa o mundo do desporto, tantas vezes se apagam as luzes à volta dele, não é? Presumo que seja uma altura também complicada para tanta gente que se esforçou ao máximo e que de repente o mundo deixou de olhar para eles. É difícil gerir isto emocionalmente. E aí o mundo do desporto também tem que olhar para estas pessoas, não é? Exato. Eu penso que cada vez mais os jovens atletas olham pós-carreira. E cada vez mais há atletas também a estudar, a tirar cursos superiores, a investir numa carreira, digamos assim, mais educativa,
porque, sem dúvida que a vida útil, digamos assim, desportiva de um atleta de alta competição é uma vida útil muito curta, não é? E muito frágil, basta uma lesão e acabou. Exatamente. E, portanto, isso, digamos, há cada vez mais, isso é notado, que os atletas investem muito mais numa carreira académica atual. Mas também é preciso ter atenção, também outra coisa é que, por vezes, os atletas rodeiam-se de pessoas que, digamos, o instrumentalizam, não é? Para a questão económica, para a questão de uma imagem, que olham muito para o momento presente, para o momento, digamos, que se quer naquele estado, mas depois não se pensa no futuro. E aqui pensa-se muito voltamos àquela questão do atleta e não tanto na pessoa. Mas hoje em dia, cada vez mais, as academias dos grandes clubes, os atletas cada vez mais olham para isso. E há um atleta, por exemplo, o Tarantini, que criou um projeto, A Minha Causa, que visa precisamente isso, de incentivar os atletas profissionais a apostarem na sua pós-carreira, que é também, digamos assim, uma dimensão que a pessoa tem que pensar a longo prazo, não é? Muito bem, José Carlos Pereira, muito obrigado por esta reflexão. São diversas linhas de pensamento e que devem estar muito presentes realmente quando na área desportiva e para nós que não somos atletas profissionais, sempre que participamos ou assistimos a estes eventos, termos também presente esta dimensão. Obrigado pela sua presença aqui no programa Eclésia. Ficamos por aqui, agradeço a sua companhia. Regressamos amanhã. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.